CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Nesta edição do CBN Vida Profissional, a nossa comentarista Andréia Salsa, ela aproveita o fim dos Jogos Olímpicos de Paris, aqui neste ano de 2024, para a gente analisar juntas as lições que os atletas, especialmente os de alto rendimento, nos ensinam sobre o trabalho, sobre a carreira. Vamos dando um bom dia aqui para a Andréia. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda aqui ao nosso sábado. Oi, Fernanda, bom dia aos ouvintes, aos colegas do estúdio. Pois é, a notícia ruim é que acabou, né, Fernanda? As Olimpíadas, poxa, não sei você, não sei os ouvintes, mas aqui era sempre uma alegria acompanhar. Eu curto muito as Olimpíadas desde sempre e às vezes era um desafio, porque alguns das principais competições era em horário de expediente, então a gente tinha que dar uma escapulidinha para poder assistir, né, Fernanda? É verdade, por aqui também. E aquela torcida, aquele nervoso, vai. E a gente teve brilhantes espetáculos, né, para assistir. Nossa, é impressionante a sensação de coletividade, né? Algumas medalhas pareciam que a gente que tinha ganhado, né? É impressionante a força assim, que a Olimpíada traz do ponto de vista do coletivo, né? Das nações, e nações que às vezes estão em guerra, né, Fernanda? E do lado de fora, mas nas Olimpíadas estão ali convivendo em harmonia, em paz. Eu acho que tem uma série de lições que as Olimpíadas nos trazem, não só em termos de carreira, mas do relacionamento como sociedade, né, sobre civilidade. Eu sou uma fã de Olimpíada. Acabou, daqui a pouquinho a gente tem, salvo engano, no final desse mês, as Paralimpíadas, que também é um momento importante, né, que fala muito de inclusão e é relevante, mas as tradicionais aí a gente só agora em Los Angeles, a gente vai ter que esperar. É verdade. André, e lembrando um pouco, né, do que a gente assistiu nessas 2 últimas semanas, o que a gente assistiu é fruto de muita dedicação daquele atleta, né? Ele não chegou ali e fez acontecer. Quantos anos, né, que ele vem se preparando, que ele vem abrindo mão de tanta coisa, que ele vem se dedicando a uma meta que ele traçou. Se a gente pudesse estabelecer esse paralelo para a nossa vida profissional, para a nossa carreira, dá para equilibrar isso? Eu quando eu estava pensando aqui no nosso papo de hoje, né, Fernanda, eu fiquei... É impressionante para mim, eu não sei se nós é que estamos com um olhar também mais aberto para observar algumas coisas, ou se o mundo realmente mudou, mas eu acho que os dois, tá? Eu acho que nós estamos olhando para coisas que historicamente a gente não olhava e também entendo que a gente está com um cenário diferente. Tem coisas que sempre acompanharam as Olimpíadas, que dá para a gente trazer em termos de lição de carreira, que é isso que você falou, né? A importância da rotina e dos hábitos, então a importância da gente praticar, se dedicar, isso é muito importante, que faz analogia em qualquer carreira, não só de um atleta. A própria questão da autonomia, né? Então você vê que os atletas têm treinadores, mas cada um tem a sua forma. Nas entrevistas individuais a gente via isso, e cada um tem o seu ritual, né? A sua forma de treinar, e a própria resiliência, que é um termo que se fala tanto, já se falou tanto, que é você poder sustentar ali, às vezes, uma perda, né? Ou então você não levar uma medalha, mas daquilo tem um significado muito importante, que às vezes o atleta não trouxe nenhuma medalha, mas ele subiu no seu ranking, né? Ou a própria derrota mesmo, a gente viu cenas muito fortes de atletas que tinham ali a expectativa de ganhar a medalha e não ganharam, e tiveram ali uma frustração pública, que isso eu acho que é uma novidade interessante que a gente pode discutir. Mas esses são os gerais, Fernanda, que eu observo, que independe de Olimpíada, sempre tem, mas eu queria trazer alguns pontos que eu observei de alteração nessas Olimpíadas e que conversa com também os desafios atuais do mundo do trabalho, da carreira, e que tem tudo a ver com aquele tema que a gente de vez em quando traz aqui no nosso CBN Vida Profissional, que são as relações intergeracionais, né? Então, eu entendo que muitos atletas, né, que ganharam aí medalhas ou participaram eram de gerações mais jovens, né, que têm gerado, inclusive, uma série de
de desafios hoje no ambiente profissional. Então, acho que a gente pode falar dessas lições específicas que as Olimpíadas de 2024 trouxeram. A gente pode começar? Podemos, e atletas jovens e competindo ao lado de atletas muito mais experientes, que inclusive estavam se despedindo, né? Como foi a nossa seleção feminina aí do futebol. Exatamente, Fernanda, e não só quem estava se despedindo, os atletas que estavam competindo, né? Então tinham os mais jovens, os mais maduros, ou aqueles que vão permanecer, né, nas Olimpíadas de Paris, mas o interessante também é como a composição do time. Eu acho que quando a gente faz essa analogia para o ambiente corporativo, é uma excelente lição, porque a gente viu que funciona, né? Nós fomos testemunhas de que funciona, que é quando tem o atleta, né, que muitos são jovens, mas tem o técnico, Fernanda, que é aquele profissional mais maduro, né, que já foi um dia o atleta, e hoje não significa que, por ele não ser mais o atleta ali de alta performance, que ele não tem o que contribuir com a sua carreira. Muito pelo contrário, todo aquele ensinamento que ele teve ao longo da sua carreira pode ser transferido para aqueles mais jovens. Então, a equipe técnica, a equipe de médicos, toda a parte de infraestrutura de saúde por trás, fisioterapeutas, quando a gente vê aquela mistura, né, dos cabelos brancos com os cabelos mais jovens e às vezes pintados, né, dessa nova juventude, coloridos, a Olimpíada, para mim, essa foi uma grande lição que ela trouxe da possibilidade das relações intergeracionais funcionarem muito bem, né, e todo mundo respeitando ali o seu nível de contribuição em seus determinados papéis. Então, eu entendo que essa é uma lição que a gente pode tranquilamente transferir, né, para os ambientes corporativos, para outras carreiras, de que sim, a gente pode ter uma relação que funciona muito bem com pessoas mais jovens e pessoas mais maduras. Então, essa é uma lição que para mim ficou muito forte nessas Olimpíadas de 2024. E em episódios anteriores, André, a gente até falou muito dessa questão do etarismo, né? Como os mais jovens enxergam os mais velhos no ambiente corporativo. Muitas das vezes eles são preteridos, né? Em uma oportunidade aí de seleção e que tem um mais jovem com menos currículo, mas talvez que possa ser melhor moldado, né? Enfim. E o respeito desses atletas a esses profissionais, né? Que já não estão aí mais na pista, mas estão no comando, como é o Bernardinho, o José Roberto, né? Quantas Olimpíadas eles já estiveram com esses times e como que é um respeito, né, de todos os atletas pelo desempenho deles, como o líder do grupo. Sem dúvida. E até os comentaristas, né, Fernanda? Quantos comentaristas estavam ali ajudando a gente a explicar? Tem um até que me chamou muita atenção e que tem vários memes muito engraçados nas redes sociais, que é o comentarista do skate, né, que usa aquelas expressões. Foi uma grande autoridade do skate no Brasil, um cara de mais de 45 anos, mas estava ali ajudando a gente, leigo, né, telespectador, torcedor, a interpretar tecnicamente o que a gente estava vendo. Então, dá para compor, sabe, Fernanda? Eu acho que primeiro a gente tem que estar aberto, mas reconhecer. Então, as Olimpíadas trouxe a visibilidade que não é só discurso, é prática. A gente assistiu que é possível, né, as relações intergeracionais funcionarem muito bem. Mas tem um outro ponto que também a gente pode fazer aí amarração com a questão geracional, que para mim talvez tenha sido o que mais me chamou a atenção e que a gente já tinha visto, né, lá na última Olimpíada, que a Simone Biles, inclusive, protagonizou, né, e impactou o mundo dela abrir mão, sendo a super favorita, né, como foi agora também, porque preferiu preservar a sua saúde mental. Então, a gestão do estresse também sempre aconteceu, sempre foi necessário em outras Olimpíadas, mas a forma como principalmente os jovens atletas têm encarado a gestão do estresse e falado de forma muito clara e natural sobre a temática da saúde mental, particularmente me chamou muito a atenção, e a gente também aqui no nosso quadro já teve a oportunidade de trazer uma expressão que a gente tem usado cada vez mais, que é o letramento emocional.
Então, nós estamos, né, não só os jovens, mas todos nós, tomando cada vez mais consciência sobre a importância da saúde mental. E aí, quando você vê uma Rebeca, né, Andrade, que é a nossa grande referência, há quantos anos a gente não tinha um ídolo, né, como a Rebeca, maior medalhista de todos os tempos, falando, né, da importância que foi o acompanhamento psicológico, quanto isso sustenta a performance dela, foi muito bonito, né? Então tem um legado aí de Simone Biles, que trouxe numa situação de crise, né, em que ela viveu e ela largou, mas vem Rebeca agora, em 2024, falando com tanta leveza, com tanta naturalidade, e eu não tenho dúvida alguma que essa menina está não só nos dando muito orgulho, né, mas contribuindo para uma reflexão no mundo dos esportes e no mundo, né, do trabalho sobre o quanto investir em saúde mental tem conexão direta com performance e com alta performance. Isso é uma crença pessoal, Fernanda, que eu tenho há muitos anos, né? Uma das disciplinas que eu dou na Fundação Getúlio Vargas é sobre gestão da saúde corporativa, e esse bloco de saúde mental é uma temática muito central que a própria pandemia, né, trouxe com muita força, mas ver isso numa Olimpíada, não só a Rebeca, mas tantos outros atletas que trouxeram isso na narrativa, na linguagem, como não só a dedicação ao aspecto biológico do corpo, né, do músculo e de todo esse preparo que naturalmente é super importante, mas também do preparo psíquico, né, da pressão, da emoção, ao ponto de o repórter perguntar para a Rebeca o que ela fica pensando antes de... E ela falar das receitas, né? Então, veja que essa pressão que nós, da geração, né, X e os baby boomers, que são os mais maduros, muito provavelmente a gente não daria aquela resposta tão leve, divertida e despreocupada, né, me parece, assim, de um julgamento, de que eu tenho que falar uma frase que impacta, né? Então, isso para mim foi um ponto também muito forte nessas Olimpíadas. Eu queria até aproveitar o teu gancho aí, quando a gente fala da Rebeca e da Simone, porque elas eram ali, né, a disputa do ouro, as duas melhores atletas do mundo na ginástica, e como elas são solidárias uma à outra, né? Se a gente levar essa rivalidade para um ambiente corporativo, né? E como elas deram um exemplo de que dá para ser ouro, dá para ser prata, assim, mas uma sempre apoiando a outra, abraçando a outra, indo lá comemorar a vitória da outra, isso é muito legal. Muito, Fernanda. Isso é um dos outros ensinamentos que eu acho que essa Olimpíada trouxe muito forte, e que tem total conexão com matemática, que também a gente sempre traz aqui, que é inclusão e diversidade, que é o tanto de mulheres, né, que foram medalhistas. Quando a gente olha para o Brasil, é impressionante a força, né, das mulheres no sentido da conquista de medalhas. Mas não só isso, mas como você está bem falando, a sororidade, né, que é uma palavra que também se fala tanto, que são mulheres que apoiam mulheres. Então, de novo, a geração, isso é muito clássico da geração Z, que é essa geração mais jovem, que vai aí não tem um consenso de data, mas especialistas trazem aí de 16 até 28 anos, 14 até 28 anos, trazendo essa nova forma de se relacionar, né, especialmente entre mulheres e negros, né, Fernanda? Também, quando a gente olha a história, né, dos medalhistas, a cor da pele da história dos medalhistas é sempre muito branco, né, muito masculino, e aí essas Olimpíadas de 2024 trouxeram aí uma força muito grande do feminino e de atletas negros, e eu entendo que isso também é um ponto muito importante e interessante também, que é a passagem da bandeira olímpica, né, pela prefeita de Paris, uma mulher, imagina, passando por uma outra prefeita mulher de Los Angeles, né? Então, isso foi uma das grandes bandeiras aí nas Olimpíadas de 2024, essa força também, a importância da inclusão e diversidade. E o própria
o próprio evento de abertura, né, muito polêmico, mas que também trouxe ali uma bandeira, né, o Fernanda, que veio para ficar, que é essa questão realmente das diferentes formas, né, de se manifestar no mundo, e a Isso França aí. sendo aí um berço muito importante, né, dessas questões mais libertárias e progressistas. E a própria polêmica do Rio Sena, né, quando faz uma conexão com sustentabilidade, as grandes discussões que vieram. Então, eu traria aí esses dois blocos muito fortes, talvez três, de lições dessas Olimpíadas, que foi essa questão da saúde mental como um elemento central da performance, da alta performance, a questão das relações intergeracionais funcionando muito bem e dando lições, e o bloco geral aí de inclusão e diversidade, com mulheres, negros, né, autoridades femininas e a própria questão da sustentabilidade. Então, é uma Olimpíada que entrou definitivamente para a história, e as expectativas estão altíssimas com Los Angeles, né? Isso, Paris já deixa saudade, Los Angeles já está logo ali. Daqui a 4 anos a gente volta a apertar nosso coração, a torcer pelas nossas representantes e os representantes, mas essas lições a gente já precisa de colocar em prática a partir de já, né? É isso. E aí não precisa esperar 4 anos, não. Ô, Isso aí. Fernanda, já dá, já dá para praticar hoje, né? E movidos por essa inspiração, né? Porque encontrar, né, motivação para a gente enfrentar os desafios do ambiente profissional e da nossa carreira, acho que a Olimpíada pode ser um grande fator aí de inspiração. Pelo menos eu me sinto muito inspirada e tenho certeza que muitos ouvintes e você também se inspiram pelas Olimpíadas, né? Então não precisa esperar até Los Angeles, não, gente. Vamos começar de agora. É isso. Andréia, tudo de bom para você. Aproveite muito seu final de semana e até o próximo sábado. Até o próximo sábado, Fernando. Um beijo a todos. Beijo para você.